Estamos, pessoal. Aqui hoje eu tô trazendo para vocês um vídeo diferente, né? Falando assim, até parece que eu sou youtuber, né? Mas eu tô trazendo para vocês as correções das atividades da primeira semana. Então eu peço que vocês pausem o vídeo quando for necessário, para que vocês possam fazer as correções aí no caderno ou no próprio PET, para quem imprime PET e faz as atividades na própria apostila, né? Então, seguimos. A primeira atividade, né, pessoal, a primeira coisa que aparecia pra gente era essa tirinha do Calvin, né, falando que não queria aprender a nadar, né? Então a gente fez uma associação, vocês fizeram uma associação seguindo, né, sobre qual é a importância de aprender, né, inglês. Então vocês responderam essas questões. Por exemplo, a número 1. Você tem um pensamento parecido com o de Calvin em relação a aprender a estudar inglês? Justifique a sua resposta. Então essa atividade era uma resposta pessoal que vocês puderam escrever aí, se vocês têm esse pensamento, eu espero que não, né? E que vocês justificaram aí de acordo com a experiência, de acordo com a opinião de cada um. A pergunta número 2, assim como ele disse, você acredita que se ficar somente em sua cidade, país, você não precisará do inglês? Também é uma resposta pessoal, mas a gente sabe que está falando se você acredita, né? Então é uma resposta pessoal, mas a gente sabe que a gente vai precisar do inglês em algum momento da vida. E isso vai sendo justificado nos próprios exercícios que seguem aqui na apostila, como a gente vai ver daqui a pouco. Número 3. Sem sair de casa, você encontra palavras e expressões em inglês? Muitas ou poucas? Então, o inglês, eu coloquei essa resposta aqui para vocês. O inglês é falado em várias partes do mundo e está presente em diversos momentos do nosso cotidiano. Nativos ou não, todos nós conhecemos termos, nomes de alimentos, expressões, entre outros escritos na língua. Portanto, o idioma está mais do que integrado à nossa cultura do que nós imaginamos. Então, pessoal, nós encontramos, né, expressões da língua inglesa durante vários momentos, né, do nosso cotidiano, e dessa forma a gente encontra assim muitas expressões que estão ligadas ao nosso dia a dia. Seguindo, vamos verificar a sua resposta anterior. Escreva algumas palavras em inglês que estão no controle da televisão, no videogame e em eletrodomésticos. Então, se a gente pega o videogame, o controle remoto, seja da televisão ou de qualquer outra coisa, vocês tenham aí um controle remoto, a gente vai achar sempre alguma dessas palavras. Play, test, zoom, subtitle, exit, recall, ok, mute e várias outras, né? Por isso eu coloquei ali o etc, né? Esses são só alguns exemplos que dá para vocês colocarem. Como eu lembro de ter falado para vocês, se vocês olharem para a própria tecla do computador, para quem usa o computador para fazer as atividades, a gente tem delete, tem home, and, shift, control, enter, e tem um monte de palavrinhas até na própria tela do computador, dependendo do local onde vocês vão acessar. A gente acha muitas palavras em inglês nesse mundo da tecnologia. Como é o que está vindo agora? Escreva palavras que são usadas na internet, no mundo da tecnologia, em celulares, nas redes sociais, lazer, jogos. Respostas pessoais, porque cada pessoa pode colocar uma palavra, mas eu coloquei só alguns exemplos poucos, né? WhatsApp, Facebook, smartphone, etc. Nós temos também, por exemplo, Twitter, que é uma rede social,
americana, que tem um nome em inglês, né? Tantas outras. Letra C. Escreva algumas palavras que são usadas na sociedade, no mundo dos negócios, nos esportes, em músicas, na culinária. Respostas pessoais também, mas nós temos o cookies, que são aqueles, como se fosse uma bolachinha, né? Não sei se vocês já comeram, mas é tipo uma bolachinha e é um nome que vem do inglês, né? Banking, não sei, talvez os pais de vocês possam usar, que é o banco no celular. Eu, por exemplo, uso. Eu não vou ao banco para fazer uma transação, um depósito, uma transferência ou pagar um boleto. Eu uso o meu celular, o Internet Banking, que é um aplicativo do banco que você consegue fazer tudo isso, né? Voleibol, que é o jogo de vôlei, né? Não sei se vocês jogam nas aulas de educação física, mas é um jogo, né? E tem tantos outros. Handball, uma curiosidade, o hand, nós vamos ver isso ainda futuramente. Hand significa mãos. Ball, bola. Handball é como se fosse um futebol com as mãos, tá? Então também vem do inglês. Então vamos seguir. Dando aí prosseguimento, pessoal. Atividade número 5. Quando pensamos na língua inglesa, geralmente lembramos dos Estados Unidos. Mas a língua inglesa é uma língua universal que não pertence a um só país. Quais outros países falam a língua inglesa como língua oficial e como segunda língua? Em quais continentes esses países estão? Aí eu coloquei para vocês alguns poucos exemplos, porque são muitos países, né? Então, coloquei para vocês Ilhas Maurício, é um país que fica no continente africano. Nova Zelândia fica na Oceania. Reino Unido, na Europa. África do Sul, na África. Guiana, que é um país que está aqui do nosso lado. O Brasil faz fronteira com ele, que fica aqui na América do Sul. Às vezes a gente pensa, na América do Sul só tem países que falam português, que é o Brasil, e países que só falam espanhol. Mas não, os 3 países que ficam ali acima do norte do país, acima ali do Amazonas, né? Pasmem, ou não, talvez vocês até já saibam disso. A Guiana fala inglês. A Guiana Francesa é um território, né, da França, então eles falam francês, logicamente. E acima também nós temos o Suriname. O Suriname eu também fiquei sabendo disso enquanto estava fazendo esses exercícios para vocês. O Suriname ele é um país que fala holandês. Então, nós temos aí essas particularidades, né? Jamaica, na América Central, também fala inglês. Canadá, na América do Norte. O Canadá, além de falar inglês, eles falam francês. Então, é um país que fala 2 línguas, né? E, por último, a Índia, que fica na Ásia. A Índia é um país em que o inglês é a segunda língua. Me falha a memória agora qual é a primeira. Mas é um país que eu falo inglês como segunda língua. Seguindo, cada continente, cada país tem as suas características sociais, culturais, econômicas, políticas, e sabemos que elas influenciam muito a língua desses lugares. Assim, há algumas palavras em inglês que são mais usadas em uns locais, menos em outras, como, por exemplo, a gente já falou disso no vídeo anterior, eu não vou focar nisso daqui, vou passar para o que é. Você conhece outras palavras que são usadas em um país e de forma diferente em outro país? Aí, pessoal, são respostas pessoais, né? Mas eu coloquei algumas sugestões aqui de palavras que nós usamos no português brasileiro e que são usadas de maneira diferente no português de Portugal. Então, vamos a essas palavras. Baderna, que no Brasil significa bagunça, confusão, lá em Portugal é o mesmo que uma pessoa considerada mais velha, um idoso, no caso, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala de bica, é um lugar onde a gente toma água,
que essa água vem de algum lugar, de uma nascente, provavelmente. Em Portugal, é o cafezinho, aquele cafezinho da tarde que a gente toma, né? Se você vai para Portugal e chega lá, eu quero tomar uma bica, você não vai tomar água, você vai tomar café, né? Apelido. No Brasil é a maneira como a gente chama um amigo, algum familiar, né, de maneira informal. Por exemplo, se uma pessoa chama Maria e nós chamamos ela de Mariazinha, é um apelido que a gente dá para essa pessoa, um apelido carinhoso. Já em Portugal é o sobrenome. Então, se você chega em Portugal e alguém te pergunta o seu apelido, você não precisa ficar ofendido, achando que ele está querendo te zoar, chamando você, sei lá, de algum apelido que você não goste. O apelido em Portugal é o sobrenome. Por exemplo, o meu nome completo é Luiz Guilherme Esteves da Silva. O meu apelido em Portugal é Esteves da Silva, porque é o meu sobrenome. Prego, no Brasil, é aquele pedaço de metal que serve para segurar as coisas na parede ou pregar madeira, né? Já em Portugal, é um pedaço de bife que vai no meio dos sanduíches. Então, pessoal, essas são as atividades dessa semana e as correções. Espero ter ajudado a todos e a gente se vê em breve nas explicações das atividades da semana 2 do PET 3. Abraços, bye bye.